Boa noite a todos, que a paz de Iausha esteja com cada um aqui presente essa noite e com aqueles que vão, em outro momento, estar assistindo esse ensino através das nossas páginas, das nossas mídias sociais, em casa, e que também possam ser edificados através desta palavra de hoje. Uma breve oração, que eu entrego nesse momento ao Pai Eterno, é que através deste ensino, através desta ministração do dia de hoje, os nossos corações, as nossas consciências sejam edificadas por meio desse ensinamento e que nos tornamos pessoas cada vez melhores, né? A partir de cada ensino, a partir de cada ministração. Então eu peço ao Senhor, em nome do teu filho Iausha, que o Espírito puro da verdade venha agir em nossa consciência para tirar qualquer impedimento, tirar qualquer situação contrária que possa impedir a gente de ouvir a sua palavra, de ouvir a sua verdade e de entender aquilo que ele tem reservado para as nossas vidas. Em nome de Iausha, para a glória do Pai Eterno, nós entregamos esta oração, este ensino de hoje, porque tudo o que fazemos é para a glória do Pai Eterno. Amém, meus irmãos? Então, boa reunião missionários a todos e vamos então dar início a este estudo. Hoje vamos falar do amor do Pai. Como é maravilhoso. Só que nem sempre, eu acredito que os irmãos que estão aqui e os irmãos que vão ver em casa, nem sempre olhamos o amor do Pai como amor. Em muitos momentos, e isso aconteceu na minha vida, o amor do Pai eu via como uma forma de confrontamento, eu via como uma forma de punição, eu via como uma forma de que, como muitos vê no mundo hoje, se Deus é tão poderoso, se Iarro é tão poderoso, por que existe tanto mal no mundo? Por que existe tantas situações adversas nas nossas vidas? Por que passamos por tantos momentos ruins? Por que sofremos todo tipo de perseguição, todo tipo de afronta? Por que isso acontece em nossas vidas? Se o Pai tem tanto poder que pode nos livrar de qualquer mal, de qualquer situação ruim, e pode nos dar a vitória a qualquer momento, por que eu sofro tudo isso? E isso, em alguns momentos, traz um peso para a nossa consciência, que a palavra nos ensina do coração endurecido, do coração às vezes obstinado, como foi dito no início, na palavra revelada de hoje, nós afrontamos a Deus de tal forma que o Senhor enxerga em nossas vidas como se a gente estivesse com prática até de um pecado de feitiçaria, de bruxaria. Olha o quanto isso é ruim para as nossas vidas e para a nossa relação com o Pai Eterno. Mas por que, então, isso é construído na nossa consciência? Por que nós não enxergamos o amor do Pai de forma clara, objetiva e verdadeira? Uma das questões, e eu vou ser bem objetivo, porque a gente poderia ampliar muito esse leque, né, nesse momento, mas eu vou entrar mais a fundo no estudo. Uma das circunstâncias que leva a isso é que nós estamos no mundo e no engano. E no engano não há verdade. A mentira colocada no mundo faz com que a gente crie
a separação com o Pai. E é mais fácil achar um culpado do que assumir responsabilidade. No Éden, Adão e Eva transferiram a culpa daquilo que eles fizeram, a responsabilidade do erro deles, colocaram na serpente. E nós, em quem colocamos? Muitas das vezes, assim aconteceu na minha vida, eu coloquei no Pai. Até que chegou um dia que o Senhor, através de uma missionária, chegou e me confrontou. Falou assim, olha, o Senhor está pedindo para falar contigo. E está pedindo para te dizer o seguinte, você ainda o culpa pelaquilo que aconteceu na tua vida. Então você precisa ter uma conversa com o Pai Eterno, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saí daquele dia, daquela ministração, com uma convicção e uma certeza no meu coração. Falei, Senhor, é hoje. Vamos passar a madrugada em claro, conversando, para a gente alinhar os nossos ponteiros. Porque eu não tinha percebido que inconscientemente, verdadeiramente, eu colocava ainda a culpa dos meus erros, dos meus fracassos, da minha vida no Pai. E naquele momento o que eu fiz? Pedi a Ele perdão. Pedi a Ele perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades. Porque o culpado de tudo que aconteceu na minha vida não era dele, era minha. Não era de Satanás ou das trevas, era minha responsabilidade. Naquele momento eu senti uma coisa no meu coração e eu compartilho com vocês. Agora a minha vida começou. Porque eu tomei o controle da minha vida. Num primeiro momento. Depois eu falei, Senhor, está aqui o controle da minha vida. Como foi dito aqui no início. Agora me ensina a andar na tua vontade. Agora me ensina a andar no teu propósito. E aí, como um bebê espiritual, eu fui aprendendo a andar nos caminhos e ele veio me ensinando até os dias de hoje. Porque a palavra dele não é vazia. A palavra dele não volta atrás. Se ele falou que o Espírito Consolador ia ensinar cada homem na face da terra, isso eu e você tem que crer. Eu e você que está em casa tem que acreditar nesta verdade. Porque o Espírito é o Consolador, é ele que vai nos ensinar o caminho de volta para casa. Porque o sangue já foi derramado. E Alcha está no trono, aguardando o momento de vir a julgar. Hoje o poder e o operar que está sobre a face da terra está no Espírito Santo do Pai Eterno. E ele derramou tanto amor, que ele não nos deixou sozinhos, deixou o Consolador. Agora vamos entender um pouco mais dessa história. Você consegue imaginar o que é um amor infinito? Não, né? A nossa consciência não consegue compreender o que é infinito. Porque nós estamos criados numa realidade finita. Um começo, meio e fim. Então a nossa consciência natural só entende começo, meio e fim. É por isso que já daí precisamos do Espírito. Porque é Ele que vai trazer à nossa consciência o que é eterno, o que é espiritual. Vejamos, um Pai misericordioso que está disposto a te perdoar. Sempre que você busca a face dele de forma verdadeira, confessando seu estado de consciência de pecador ou de iníquo, contrário à iniquidade, ao que é justo. Ou seja, uma pessoa iníqua é uma pessoa que é contrário àquilo que é certo, àquilo que é justo, àquilo que é correto, perante a palavra do Eterno. Chegamos muitas das vezes feridos, magoados, cheios de remorsos, entre tantos outros sentimentos e emoções negativas.
Mas é neste ambiente que você se sente perdoado e mais amado. Imagina uma situação, você totalmente ferido pelo mundo, não importa a circunstância da tua vida, e você chega num ambiente onde só tem amor. A nossa consciência não consegue compreender isso no primeiro momento. É por isso que muitas das vezes caímos em lágrimas, em prantos, em choro. Porque o amor é superior à nossa compreensão humana. Este Pai tem em sua natureza divina um atributo que nos traz esperança quando estamos vivendo separado dele. E que natureza divina é essa? O amor. O amor é a natureza divina do Pai. Ou seja, nada que você fizer, nada que eu fizer, pode mudar esse atributo. Isso é maravilhoso. Essa verdade é libertadora. Porque não é o que fazemos, é quem Ele é. Não é o que vivemos, é quem Ele é. Não é o que vamos fazer amanhã, é quem Ele é. Não é o que fizemos ontem, é o que Ele é. Já está consumado. Jesus não disse isso? Já está consumado. Ele é amor. E isso jamais irá mudar eternamente. O Pai é a frequência que chamamos de amor. Espera aí. O Pai é a frequência que chamamos de amor? Onde o estado de consciência emite os sinais por meio da emoção, dos sentimentos, até chegar no que é racional. E neste processo de envolvimento, o Pai exala seu perfume agradável. O amor é exalado pelo Pai. Mas espera aí. Significa então que o meu estado de consciência precisa ser transformado? Sim. As suas emoções precisam ser transformadas. Os seus sentimentos precisam ser transformados. O teu lado irracional precisa ser transformado em racional. E o amor do Pai está disponível para mim e para você, para essa mudança, para essa transformação. Está disponível para cada um de nós. E isso é o que compreendemos na palavra através da graça. Mas não para por aí. Aonde podemos ter esta afirmação? No Filho. Se você tem dúvida que o Pai te ama, olhe para o Filho. Centre o ponto da tua consciência, o ponto da tua vida no Filho e busque conhecê-lo. Eu sugiro para vocês, busque conhecer o Messias. Quando o Filho esteve na terra, ele emitiu a frequência do amor de várias formas. Ensinando. Quer dizer então que o amor é uma frequência? Sim. E isso a gente vai entrar mais adiante, em outros ensinos para explicar de forma mais ampla essa questão de frequência relacionada ao amor. Através do ensino, sim. Quando o Messias veio e nos ensinou o caminho de volta para casa, ele estava emitindo o amor. Quando eu e você ensinamos outros a ir para o caminho do reino do Pai Eterno, nós estamos emitindo a frequência do amor do Pai, que foi derramado sobre nós. E nós não queremos chegar no reino sozinhos. Queremos que outras pessoas também alcancem essa graça. Expulsando espíritos impuros.
Também podemos lançar a frequência do amor através de expulsar espíritos impuros? Sim. Dando visão aos cegos. Que amor é esse? Que se sente íntima compaixão por aquele que não tinha sequer condição de enxergar. Curando todo tipo de enfermidade. E o ápice dessa frequência foi quando ele ressuscitou Lázaro. Quem não já ouviu, não já estudou essa história do Messias ressuscitando Lázaro? João capítulo 11 narra esse acontecimento. Ou na menina, filha de Jairo, encontra-se em Marcos 5,41. Ou até mesmo um cortejo que ele parou e ressuscitou aquele que estava dormindo na visão dele. Mas para a mãe, que em prantos acompanhava o cortejo fúnebre, o filho estava morto. E já não tinha mais o que ser feito. A viúva de Naim, Lucas 7,14. Este foi o ápice da frequência do amor do filho? O que vocês acham? Não. Não foi. Porque ele tinha tanto amor que ele transbordava em amor. Eu não sei se vocês estão entendendo essa mensagem de hoje. Mas eu estou aqui que eu não sei se eu vou chegar no final dela. Porque eu estou tendo que controlar as minhas emoções para conseguir entregar a mensagem desta noite. Vou voltar à pergunta. Este foi o ápice da frequência do amor do filho? Não. O pai, ele tinha um plano de resgate. Ou melhor, se você preferir, de restauração. Agora, se você quiser ir mais a fundo, não, foi de libertação, de reconciliação. Uma nova aliança precisava ser codificada novamente. Lembra-se? Uma nova aliança precisava ser codificada novamente. E onde ia ser essa codificação? No coração daqueles que aceitaram as palavras do Filho. A codificação, então, da aliança são para aqueles que aceitam no seu coração aquilo que o Filho nos ensinou. Mas para o plano ter êxito, o Filho precisava ser o sacrifício vivo do Pai. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, lavado com seu sangue. Todos aqueles que nele crê de seus pecados e a partir daí sendo purificado, remido e santificado. Ou seja, lavando com seu sangue todos aqueles que nele crê, os seus pecados são lavados através do sangue do Messias. Mas não para por aí. Também somos purificados, remidos e santificados. Então, a partir deste momento, passamos por um processo. Mas para isso, o amor do Pai que estava no Filho precisava ser manifestado. De que forma? Através da morte e ressurreição. O Filho precisou sofrer por cada um de nós. Agora a pergunta que eu faço para a gente continuar. Por que nós não suportamos sofrer? O que há em nós que nos diferencia do Filho? O mundo. O mundo nos ensinou que sofrimento não é bom. Que sofrimento não provém do Pai. Isso é engano. Se você está aliançado num processo com o Pai, sofrimento faz parte desse processo também. Aflição também faz parte desse processo.
O amor também faz parte desse processo. Quando eu ensino, através do curso Os 5 Passos do Reino de Deus, tem um momento no estudo que eu falo que começamos com o pai e com o filho através da dor. Eu ensino isso. Começamos através da dor, mas não para por aí. Depois da dor, inicia-se um processo. Ciclos da nossa vida começam a acontecer. E através desses ciclos, desses processos, a gente vai se purificando, se transformando, se renovando. Mas quando termina o processo? Quando você chega no amor do Pai. Quando que a tua consciência entende que aquela dor te levou para Ele. Quando na tua consciência você entende que aquele sofrimento te levou para Ele. Era necessário. É como se fosse um gatilho de um chamado. Era o Pai te chamando através de uma dor, de um sofrimento, de uma angústia, de uma perca. Era o Pai te chamando. Agora vamos entender uma questão aqui. Que amor é este? Dar a própria vida em favor de muitos. O Messias fez isso por nós. Que amor é este, onde, sendo o Todo-Poderoso, ele preferiu ser servo? Humilhou-se a si mesmo. Que amor é este, onde as dores, os espinhos, as chibatadas com ganchos feitos de lâminas afiadas, entraram em sua carne, arrancaram pedaços e mais pedaços. Mas não o pararam. Que amor é esse, que mesmo ferido, levou a sua cruz até o centro da consumação de todas as coisas? A morte de cruz. Ou seja, concluir o propósito ao qual o Pai me confiou. Esta é a frequência do amor ao qual deveríamos imitar. Agora eu vou trazer para a nossa realidade. Se nós deveríamos imitar, eu vou trazer para a nossa realidade. O nosso amor nos permite a dar a vida pelos nossos irmãos? É para meditar mesmo. O teu amor hoje já está num ponto que você consegue enxergar que você está dando a vida pelos irmãos? O teu amor já consegue, o amor, você já está imitando Cristo a tal ponto que você consegue enxergar servo. E a humildade já exala em você? O amor do Filho já está em você de uma forma tão frenética que as dores já não te param mais. Ah, levei uma flechada, continuo andando. Ah, levei uma chibatada, continuo andando. Ah, as coisas não deram certo em algumas áreas da minha vida, continuei andando. É assim que a gente enxerga a nossa vida? Imitar a Cristo é o nosso propósito. Estamos imitando? E, por fim, nós estamos, independente de estar ferido, magoado, entristecido, nós estamos indo em direção de consumar o nosso propósito aqui na Terra? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos fazer a vontade do Pai. Ok. É ótimo. Mas a pergunta que nós devemos fazer para nós: eu estou fazendo a vontade do Pai? Eu busquei Ele no secreto, no profundo, para que Ele revelasse para mim o meu propósito? Ou simplesmente eu vou fazendo um dia de cada vez, do meu modo, do meu jeito? E como foi dito no verso, na abertura de hoje, pelo nosso irmão Charles, a gente se torna obstinado e fecha a nossa visão e segue um caminho de qualquer jeito.
Pensem nisso. Quanto amor o pai tem pelo seu filho, que nas horas de tristeza do pai, na crucificação do filho, a terra se escureceu. Oh, Senhor. O que eu quero dizer para mim e para a tua vida? Para a minha vida e para a tua vida. O Senhor não se alegra com os nossos sofrimentos. O Senhor não se alegra com as nossas tristezas, frustrações. Ele não se alegra. Mas é um caminho que precisamos passar. É um caminho que precisamos vivenciar. Para quê? Para ser nova criatura. Para que possamos ser verdadeiramente purificados, tratados, remidos. Porque as raízes malignas que habitam em nós precisam deixar a nós mesmos. Mas logo, a tristeza dá lugar ao amor novamente. E o filho surge triunfante. De que forma? Ressuscitado. Ressurreto. Glorificado. E sentado à direita do Pai, no reino, em que outrora ele anunciava na terra. Vocês não estão entendendo isso. Você está sofrendo aqui. Mas quando você deixar esta vida, você vai estar com um corpo triunfante, porque ele venceu. Então nós também, por meio dele, vamos vencer. A morte não prevaleceu sobre ele. Logo, não prevalecerá sobre as nossas vidas. Que amor é esse? A frequência máxima do amor emite uma luz intensa que poderíamos chamar de energia pura, que segura e mantém tudo o que existe. Pois tudo isso é o Pai e o Filho agora. Sem religiosidade, sem misticismo. O Pai emite uma frequência tão poderosa, emite uma luz tão poderosa, uma energia tão maravilhosa, que pode alcançar eu e você. E através desse processo, nós podemos verdadeiramente ser transformados. Mas não para por aí. O filho, ele fez um pedido para o pai. Que não bastasse ele dar a vida por nós. Ele fez um pedido para o pai. Para que aqueles que estão nele e que estão neste mundo e que iria passar de geração para geração, ele chega ao pai e pede: envia, Pai, seu Espírito da verdade, para que eles, nas minhas humildes palavras, sem ser religioso e nem místico, encontrem a frequência do amor, aquela frequência que eu e o Pai se conectou. Aquela frequência que me manteve firme no propósito aí na terra. Então que essa frequência do amor possa alcançá-los de uma tal forma que eles possam realizar a obra que o Senhor tem preparado para a vida deles, o propósito que o Senhor tem preparado para a vida deles. Portanto, Pai, que o teu Espírito puro da verdade esteja em cada coração, em cada consciência que me aceitar como seu único e Salvador. Nas minhas humildes palavras. Pai, que o teu Espírito possa ensiná-los, Pai, a frequência de amor que eu e o Senhor vivenciou.
Que possamos aprender um pouco mais sobre esse amor e colocar em prática, pois sem a prática, a fé, o propósito, o relacionamento se torna mortos. Após essa breve introdução, podemos começar a nossa reunião missionária. E que sejamos edificados pela palavra do Eterno. O que pode impedir você de não viver este amor eterno com o Pai e com o Filho? O que pode impedir de você não viver essa realidade com o Messias? Aqui tenho duas construções para a gente meditar neste ambiente. Mentalidade de morte espiritual. O que é isso? Ou sentimento de condenação e culpa. Uma das maiores prisões mentais que uma pessoa pode entrar e se afastar do amor do Eterno é o sentimento de culpa e de condenação por algum ato praticado ou até mesmo uma vida no pecado. Mas isso é contraditório com a palavra. A primeira questão que você tem que entender é que quem morreu na cruz pelos teus pecados já morreu. Então, esta questão não pode mais te parar. Porque se verdadeiramente você acredita no Filho, esta questão na tua vida não pode te parar. Você tem que dar um passo adiante. Nós temos, aqui no Instituto, a gente fala de mudar a nossa consciência. Ou seja, mudar o nosso caráter. É uma coisa. Agora, é lutar contra as nossas mazelas. É uma situação. Mas eu não posso fazer nada como homem para pagar os meus pecados. Então eu não tenho como pagar algo que ele já fez e ele já pagou. Então, mentalidade de morte espiritual, ou sentimento de condenação e culpa, eu preciso renunciar diante do trono. Todas as vezes que vir isso no meu espírito, no meu coração, eu tenho que falar: Senhor, sim, eu errei, mas o teu filho morreu por mim. E esta condenação, esta culpa que o inimigo impõe sobre a minha vida, Senhor, eu peço misericórdia, eu peço amor, eu peço a tua graça. Porque uma questão é, que eu preciso deixar claro aqui, entender o que Jesus fez e entender o que eu estou fazendo. Se o que eu estou fazendo não agrada ao Pai, eu preciso recorrer ao sangue para ser transformado. Porque o sangue, aquilo que ele fez, me transforma. Mas eu não posso chegar e dizer que eu não tenho culpa naquilo que às vezes o inimigo está colocando diante do trono. Por quê? Porque senão eu vou ter uma mentalidade do engano, que é pior ainda. Ah, tudo eu posso fazer agora. Aquela teologia da graça... Oh, meu Deus, me fugiu o nome aqui agora. Da hipergraça. Não, não é assim. É por isso que eu tenho que entender, porque o que o Espírito veio fazer? Nos convencer do pecado. Então, a primeiro alerta que eu tenho que ter na minha consciência, quando o Espírito está falando: você está indo para um caminho que não agrada o Senhor. Então eu tenho que buscar o Senhor para me arrepender daquele mau pecado, daquele mau caminho. Mas eu não posso viver com sentimento de condenação e culpa, porque isso não provém do Eterno, não provém do reino de Deus. Isso precisa estar claro dentro de mim. Outra questão, a mentalidade de morte espiritual. A pessoa acha que não tem mais saída e que ele ou ela merece o fim que está sendo apresentado sobre a vida dele. Ou seja, a morte espiritual. Eu vou para o inferno mesmo? Não. Enquanto você tiver fôlego de vida, o Eterno está para te perdoar. Enquanto você tiver fôlego de vida, o Eterno está disposto a te dar uma chance de entrar no reino, porque o Filho já morreu por nós.
Se uma pessoa que estiver agora em morte terminal, num leito, e falar que aceita o Messias como seu único Salvador, não importa o que ele fez a vida toda, ele vai entrar no reino. Mas aonde está isso? Bem, é só a gente olhar o exemplo da crucificação do Messias. Estava 2 ladrões ao lado dele. Um reconheceu o Messias como Salvador. Ao que o Messias disse para ele? Que ele, naquele dia mesmo, estaria no paraíso. Então a nossa realidade, ela muda através da expectativa, da perspectiva que criamos sobre a nossa vida. Então nós precisamos sair desse ambiente de derrotado, sair desse ambiente de negatividade, de opressão, e precisamos declarar vida aonde a gente estiver. E sabe onde você deve começar a guerrear? Na tua casa. Nós ensinamos isso aqui no Instituto. Você quer ter uma vida de guerreiro espiritual diante do Eterno? Comece a guerrear na tua casa. Aprenda os passos para você guerrear na tua casa. Não vai dar tempo para falar aqui, senão vou fugir um pouco do tema. Mas você guerreando na tua casa, você vence as batalhas da tua vida. Porque a reunião missionária, por exemplo, nós entendemos que é um ambiente de celebração, de ensino, de comunhão. É por isso que nós entendemos que fazer campanhas não é o melhor caminho. Respeitamos quem faz. Mas entendemos que uma mente consciente pode muito mais e pode fazer muito mais estrago no reino das trevas do que uma mente que não está totalmente formada na sua consciência. O que é o reino, o que é o Pai, o que é o Filho, os ensinamentos. Então é por isso que nós, o Instituto, buscamos o quê? Ensinar. Para que a pessoa pegue a sua própria armadura, as suas próprias armas e comece a guerrear dentro da sua casa. Neste caso, o que as pessoas fazem quando tem a morte espiritual visível na sua consciência, visível na tua realidade? Ela transfere a responsabilidade para outras pessoas, na maioria das vezes. E aqui, como eu já falei aqui, a síndrome do Monte Sinai. Ao invés dela se relacionar com o pai e com o filho, ela pede para que um líder ou para alguém intervenha por ele, por ela. Nós ensinamos no Instituto, desde os nossos jovens, desde as nossas reuniões, desde o nosso encontro, que não é por aí. As pessoas que aqui estão no Instituto, nós podemos orar pela vida das pessoas? Sim. Sim. Mas melhor é se você orar pela tua casa. Se você guerrear pela tua casa. Porque o inimigo não tem medo daquele que já está acorrentado. Pegaram o mistério? O inimigo tem medo daquele que está livre. Mas que está espiritualmente enraizado no Messias, impregnado no Messias, como imitador. E é isso que nós devemos buscar, meus irmãos. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmos 51, 3. Isso é conhecido por muitos. O rei Salomão. Naquele momento, o rei Salomão estava como muitos aqui, morto espiritual. Mas a gente viu o reverso que o pai fez na vida dele. Teve as consequências? Teve. Mas o pai o amou até o fim. Por quê? Porque o reino e tudo que ele tinha não era maior do que o pai na vida dele também. Você precisa fazer uma escolha. Quem que é maior na tua vida? Quem que você coloca em primeiro lugar na tua vida? Se tiver qualquer pessoa, qualquer situação acima do pai e do filho, você está indo para o caminho errado. A primeira questão da tua vida que você precisa decidir é que o pai será
tudo para você. Que o Filho é tudo para você. E a partir daí, as outras coisas vão ser acrescentadas. Em Isaías 59, 2, 3 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Muitas pessoas têm esse pensamento de condenação e acreditam que não pode chegar diante do Pai para conversar com Ele. Se você chegar com soberba, verdadeiramente você está no caminho errado. Mas hoje aquilo que Jesus fez por nós, você pode chegar confiante no trono, reconhecendo os teus erros, se arrependendo deles e se transformando numa nova pessoa. Em 1 João 3,20 diz o seguinte: sabendo que se o nosso coração nos condena, se eu sei que o meu coração me condena, maior é Deus do que os nossos corações. E conhece todas as coisas. Meus irmãos, neste momento fala: Senhor, diante de ti eu entrego essa oração, eu não aceito que o inimigo me coloque em condenação. Porque o teu filho morreu por mim. Mas eu reconheço as minhas falhas, as minhas culpas e os meus erros. E apresente diante do Senhor, em forma de petição, os seus erros em forma de arrependimento. E peça para Ele ajudá-lo a vencer todos esses maus caminhos. Porque Ele irá te ajudar. Que maravilha, meus irmãos. Olha que interessante. Algumas coisas eu vou correr um pouquinho mais aqui, tá, meus amigos? Não obedecer ao Pai eterno. Aquilo que o nosso irmão Charles trouxe. Teimosia, rebeldia, desobediência, coração inclinado a fazer o que não agrada ao Pai. Optam por viver rompidos com o Pai. Em seu comportamento, hábito, estilo de vida e costumes, além dos propósitos de vida, desconectados da vontade do Criador. Jeremias 7, 26, 29 descreve muito bem esse tipo de povo. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Olha como Jeremias começa. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Irmãos, nós estamos dando ouvidos? Porque o Espírito fala conosco, nós estamos dando ouvidos? Foram ainda mais teimosos e desobedientes do que os seus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Olha só, o Senhor falando para o profeta que o profeta tem que dizer para o povo, e ele já diz que o povo não vai escutá-lo. Anuncie essas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhes, esta é a nação de que não obedece ao Senhor, seu Deus, e não quer ser ensinada. Você sabe qual que é o mal do mundo? Os males de todas as coisas, é que nós não queremos ser ensinados. Nós não queremos viver obedientes ao Espírito da verdade nas nossas vidas. Porque hoje, verdadeiramente quem te ensina? O Espírito da verdade. Quem te conduz para a eternidade? O Espírito da verdade. Homem algum pode te conduzir para a eternidade. Nós só podemos compartilhar o que aprendemos, vivências, experiências de vida. Apenas isso, meus irmãos. Apenas isso. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu de seus lábios. Olha quantas pessoas dizem que têm intimidade com Deus, mas não têm. Quantas pessoas do meio que dizem ser cristãos estão desviados daquilo que a palavra prega, vivem de forma totalmente contrária à palavra, vivem no engano. Aí que ele coloca, raspem a cabeça em sinal de luto e chorem nos montes. Pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração que provocou sua ira. Irmãos, nós
Não estamos aqui para provocar a ira do Senhor. Nós estamos aqui para viver num momento de geração, de transformação, onde nós temos que buscar o amor do Senhor, para verdadeiramente a gente ser transformados. Existem outras tantas questões que fazem com que não vivenciamos o amor do Pai e do Filho, mas vou deixar apenas esses dois exemplos para que a gente possa meditar nele. Se você sentir que algum deles fazem parte dos seus pensamentos, peça orientação ao Pai por meio de orações e renuncie esses sentimentos. Para que você viva intensamente o amor incondicional do Pai por você. O Pai te ama. Lembra sempre disso. O Pai te ama, o Filho te ama. Ele deu a vida por mim e por você. Nunca se esqueça disso, independentemente do momento que esteja passando em sua vida. E guarde isso na tua cabeça, no seu coração e na sua consciência. A sua realidade de vida hoje pode mudar desde que você mude. Os desafios da sua vida são um processo provocativo que Deus faz para você mudar. Porque o ser humano só se movimenta por impulso. Seja ele bom ou ruim do ponto de vista que a gente enxerga. Mas nós só andamos através de impulsos. Precisamos de gatilhos mentais para se mover. Você foi gerado para criar a realidade futura, não para viver preso numa realidade presente. De novo. Você foi gerado para criar a realidade futura. Não para viver preso numa realidade presente. O que isso significa na prática? O passado não tem domínio sobre o seu futuro. A tua mentalidade do agora vai definir o teu futuro, mas ela não pode mexer no teu passado. Ou seja, o teu inconsciente, se estiver cheio de coisas ruins, você precisa esvaziar diante do Pai, para se encher de coisas novas. O homem ser transformado. Gênesis 1, 26 traz algo muito importante sobre isso. E eu vou trazer só um pedaço. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O amor do Pai, desde a nossa criação, nos dotando de tudo o que a gente precisa para viver. Tanto no Éden, naquele momento, quanto aqui na Terra. Porque nós somos uma continuidade do Éden. Versículo base do estudo de hoje. Irmãos, esse estudo ele é tremendo. Em algumas partes eu vou ter que dar uma puxada, mas vocês já estão pegando no espírito. A gente traz 3 versões para dar um entendimento melhor do estudo. A primeira versão que a gente vai estudar é da King James 1611. O versículo base é 1 João 4, verso 7. King James 1611. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nova versão transformadora. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Na tradução na linguagem de hoje. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Ou seja, nós precisamos amar uns aos outros para manifestar o amor do Pai através das nossas vidas. Se nós dizemos uns aos outros que o Espírito de Deus habita em nós, por consequência, nós devemos manifestar o amor, revelar o amor através da vida entre irmãos. Agora vamos aprofundar em alguns pontos aqui que eles são bem simples, mas importantes. A fonte do amor, a gente viu que é o Pai eterno. Porque o amor é do Pai, é de Deus, é de Yahweh. O amor vem de Yahweh. Ou seja, ele é a fonte que provém o amor.
Tudo que o Pai eterno faz, fez ou fará, provém do seu amor infinito e incondicional. Ele nos criou. Ele criou a terra e tudo o que nela existe. E estabeleceu todas as coisas por meio do seu amor. Justiça e juízo também fazem parte do seu amor. Os atributos de bondade, justiça, fidelidade, misericórdia, graça e perdão, por exemplo, derivam dessa raiz primária, o amor. O homem, por sua vez, não possui essa raiz primária, ou seja, não temos amor em si mesmo. Quem não ama não conhece a Iarro, pois Iarro é amor. 1 João 4,8. Isso nos leva a uma compreensão simples, porém profunda. Para executarmos essa ordenança do discípulo João, onde ele diz: amados, amemos uns aos outros, primeiro devemos conhecer a Deus. Primeiro devemos conhecer o Pai, porque o amor que a gente conhece através do mundo é engano, é mentira. E agora? O que farei eu? Aí vamos seguir o que o Messias nos ensinou. Entre no seu quarto, ore, busque Ele. Peça para que Ele revele a verdade. Peça para que Ele se manifeste na tua vida. E quando isso vier, manifeste essa verdade na vida das outras pessoas. Portanto, precisamos conhecer a Deus para conhecer o amor verdadeiro. 3 fatores primários que a gente precisa conhecer para ter uma resposta simples a essa questão. Primeiro, o pecado. Nós precisamos entender, de fato e de forma definitiva, que o pecado não tem poder sobre as nossas vidas. Você não vai conseguir ter um relacionamento com o Pai se você ficar ali, eu pequei, estou em pecado. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E se você tiver uma experiência espiritual, o Pai, Ele vai só derramar amor. Ele vai querer te tirar daquele ambiente ruim e te levar para um ambiente de glória, o caminho de volta para casa. Gênesis 3,6 diz o seguinte: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A árvore da ciência do bem e do mal, e as suas consequências até os dias atuais e até a consumação de todas as coisas. A gente vai viver isso até que o Messias venha consumar toda a obra do Pai. Então, o pecado, ela entrou, mas o Messias venceu o pecado por nós. Isso precisa estar definido na nossa consciência. Agora é outra realidade, não mais o pecado. É outra realidade que precisamos viver. Qual que é a outra realidade? A ruptura com o Pai Eterno. Porque o pecado houve o rompimento. Então, se eu agora não tenho mais a consciência, porque nós não temos mais a consciência que o pecado domina a nossa vida. Então, agora eu preciso romper o quê? O que está rompido. Então, eu preciso buscar uma aproximação com o Pai Eterno. De que modo? Vamos lá. Gênesis 3, 22, 23. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, para que não se estenda sua mão e também tome da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de qual fora tomada. Romper causa traumas. Romper vai criar bloqueios e um vazio dentro do homem, que ele buscou preencher com as suas verdades, ou seja, através do engano, da mentira e da ilusão, das coisas desse mundo. Então a gente precisa renunciar a essa ruptura. E nós precisamos chegar confiante no Pai e falar: Pai, eu sei que o Senhor mandou o teu filho e ele morreu por mim. Agora eu quero viver a vida eterna diante de ti. Mostre-me como fazer. Ou seja, então ruptura não pode mais existir na tua consciência. Perfeito? Você tem que ter o quê? Um íntimo relacionamento.
Em vez de ruptura, um íntimo relacionamento. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não posso fazer. Esquece, irmão. Aqui, a palavra está dizendo isso para nós. Esquece. Eu não posso mais viver rompido com o Criador. Eu tenho que estar próximo dele. E o terceiro, o mundo ao qual vivemos. O mundo ao qual vivemos possui a sua influência maligna por meio de filosofias e por meio da ciência das coisas que foram criadas desde então, né, de geração para geração até os dias atuais. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. 1 João 4,5. Ou seja, a primeira coisa, quando a gente está conectado no mundo, talvez isso aconteceu na tua vida, porque aconteceu na minha, as pessoas do mundo me entendiam, me conheciam. A conversa fazia sentido, fazia nexo, porque eu estava no ambiente deles. Hoje, não mais. Se o mundo já não te ouve mais, ou pessoas se afastaram de você e você não compreende o porquê, talvez agora você saiba a resposta. E a quem essas pessoas estão seguindo? E para onde muitos estão indo após a morte, sem ter conhecido o verdadeiro amor do Pai eterno. Então a terceira questão é que você não está mais no mundo, de forma espiritual. Estamos no mundo de forma física, mas não espiritual. Precisamos ter essa consciência na nossa mente. Então precisamos fechar esses 3 passos. Primeiro, o pecado não tem domínio sobre a minha vida. Segundo, eu não estou rompido com Yahweh. Eu não estou rompido com Deus. Eu me relaciono com Ele. E terceiro, eu não faço parte do mundo. Perfeito? Já estamos indo para o fim, meus irmãos. Já estamos chegando no fim. Em 1 João 4,6 diz o seguinte: mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. E desse modo, então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, através desta palavra, fica claro para nós que existe o espírito da verdade, que Yahshua pediu para o Pai, para enviar para nós, mas também existe o quê? O espírito do erro, que faz com que a gente viva uma vida no engano, na mentira. Mas por que desprezamos o amor do Pai puro e verdadeiro? 1 João 5,19 diz o seguinte: sabemos que somos do Pai e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Em alguns momentos vocês vão ver que eu vou estar falando Deus, conforme está descrito na palavra. Em outros momentos eu vou estar trazendo a construção de Yahweh, porque nós compreendemos, né, através da palavra verdadeira, a tradução original do nome de Deus é Yahweh, né? Então é por isso que em alguns momentos vocês vão ver até que as pessoas que nos seguem vão compreender que a gente vai estar usando sempre a expressão Yahweh, perfeito? Mas nesse momento de entendimento a gente vai trazendo essa ligação até que as pessoas se familiarizem com o nosso trabalho. O que devo fazer para receber o amor do Pai sobre a minha vida? O que eu devo fazer? A verdadeira vitória sobre o mundo. 1 João 5,1. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, o Pai eterno, também ama ao que dele é nascido, ou seja, os filhos. Olha que palavra maravilhosa. Você reconhece Jesus como teu único Salvador? Aí se você disser sim, de forma consciente, sim, eu reconheço, então você já é nascido de Deus. Porque você não consegue reconhecer se o pai não te apresentar o filho. Então por que você está nas tuas lutas do engano, do pecado, da mentira, do vitimismo, do coitadismo? E isso tem que ficar para fora da tua vida.
Confessar que Yahushua é o filho de Yahu, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual que é a tua vitória que você venceu o mundo? A tua fé. A tua fé está crescendo ou está diminuindo? A tua fé não pode diminuir, irmão. A tua fé não pode diminuir. Não pelas circunstâncias da vida. Não pelas dificuldades que você está enfrentando. A tua fé não pode diminuir. Você só tem um caminho diante do Senhor. Aumentar a tua fé a cada medida. Como? Nele. Nunca coloque em si mesmo qualquer confiança. Qualquer ato de que eu sou autossuficiente. Eu sou capaz. Não. Coloque tudo nele. E você vai ver que a tua vida será transformada. Confesse publicamente quantas vezes forem necessárias, até que ele venha. Ou você vá para a eternidade. 1 João 4, 2, 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessar que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, ao qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. As pessoas, só um minutinho aqui. As pessoas perguntam, quando o anticristo vai vir? A palavra diz que ele já está no mundo. Porque quem é o anticristo? Todo aquele que negar o Filho. Simples assim. Mas vai ser um, vai ser outro. Todo aquele que negar o Senhor é anticristo. É assim que o Pai e o Filho enxergam. E é assim que será até a consumação. E como podemos, e como conhecemos o amor do Pai eterno? 1 João 4, 9, 10 é maravilhoso. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. E enviou o seu Filho para propiação pelos nossos pecados. Ou seja, vamos baixar a nossa arrogância. Vamos elevar a zero o nosso ego. Vamos destruir a nossa soberba e a nossa vaidade. E vamos colocar de forma respeitosa e humilde quem verdadeiramente fez pelas nossas vidas. Nunca duvide do amor do Pai, manifestado por meio do Filho e do caminho de volta para casa, por meio do arrependimento e do perdão dos pecados. E para finalizar, o amor, tem mais algumas coisinhas ainda, meus irmãos, tá? Essa daqui é um pouquinho puxada aqui o processo, mas nós vai chegar lá. O amor é zeloso e protetivo. Guardar e praticar são princípios vividos pelo Filho, pelos filhos. Ou seja, nós precisamos desenvolver o nosso espírito de forma zelosa e também protetiva. 1 João 5, 2, 3 diz o seguinte: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, irmãos, nós não podemos chegar aqui e dizer que a minha vida está difícil, está pesada, porque eu estou fazendo a vontade do Pai. 1 João 5, 2, 3, não briguem comigo, não olhem com essa cara, porque é a verdade. E os seus mandamentos não são pesados. Então o que nós temos que fazer? Viver de forma justa, sóbria e piedosa. A transformação do servo
sendo forjado para o serviço do Pai Eterno. 1 João 4, 11 e 12 nos diz o seguinte: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Não preciso nem explicar isso daqui. É autoexplicativo. E nós é perfeito o amor quando nós estamos no Pai. Mas fazendo o quê? Amando o próximo. Simples assim. Hoje vocês vão sair daqui amando todo mundo. Algumas características dessa transformação. Os filhos reconciliados. Aqui é bem simples, mas é importante a gente compreender que o amor do Pai, verdadeiramente, ela nos transforma. Precisa nos mudar. Senão, não é o amor do Pai. É qualquer outra coisa, mas não é o amor do Pai verdadeiramente na tua vida. Isso precisa ficar claro. Porque se até aqui não houver, se até essa parte do ensino não tiver uma separação, irmãos, volta de começo. Vê o ensino de novo. E olhe ele quantas vezes for necessário. Porque aqui, a partir daqui em diante, você precisa entender que o velho homem já não faz mais parte da tua vida. Ele não pode fazer. Você não pode viver no engano, você não pode viver na mentira. Você não pode ficar enganando seus irmãos. Você não pode ficar agindo de forma falsa. Você não pode. Primeiro, características dessa transformação dos filhos. Então, a primeira, caráter. Meu Deus, vamos bater já forte já? Vamos, caráter. O amor transforma o coração, então vai te trazer o quê? Integridade. Meu Deus, gente, me desculpa aqui. Fugiu aqui agora. O amor transforma o coração, então vai transformar uma pessoa íntegra, generosa, fiel. Isso faz parte do novo homem. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. 1 Coríntios 13, 4. Então eu vou voltar rapidinho, porque como a gente gravou ali, deu uma atravessada, eu só vou reler para o Charles poder fazer o corte certo dessa primeira parte. Perfeito? Quero dar O caráter. O amor transforma o coração. Isso significa que a gente vai se tornar pessoas íntegras, generosas, fiéis, vai fazer parte desse novo homem. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. 1 Coríntios 13, 4. Perfeito? A segunda questão, altruísmo. O amor muda os relacionamentos. E agora? O amor muda os relacionamentos. A frequência do amor precisa ser sentida e emitida em nosso meio de relacionamentos e por meio das pessoas, da nossa vida. 1 Coríntios 13, 5. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Ou seja, precisamos praticar essa verdade. Depois, justo. O amor lhe torna justo e brando com as pessoas, fazendo com que você pratique a justiça por meio da verdade. A verdade lhe faz bem e é libertadora. 1 Coríntios 13, 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Força e energia. O amor é a frequência mais poderosa do universo. Logo, o maior dos poderes. Tirando aqui, vamos ressalvar, tirando questões religiosas e questões místicas. O amor que a gente está fazendo aqui, que
é a frequência mais poderosa do universo, logo, um dos maiores poderes, é no sentido que, se você verdadeiramente emitir o amor dentro de si, através do Pai, você vai alcançar as pessoas que estão na tua volta. Se você ama, você é poderoso. O amor não é fraqueza. O amor é uma fonte de força e energia, produzindo e gerando esperança para a vida daqueles que a possuem. E por onde ele passa, irá pulverizar este amor. Logo, o amor é vida. 1 Coríntios 13, 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Transformação e eternidade. O amor que provém do Pai eterno é para sempre. O amor que provém do Pai eterno é para sempre. O sentimento, amor, pode mudar, mas a essência do amor, essa não se altera. Ou seja, lembre-se disso, o sentimento do amor, ela pode mudar, que é um sentimento. Mas a essência do amor, ou seja, a consciência do amor, essa não se altera. Ou você é amor através do Pai, ou você não é amor. Significa que você não pode mudar por qualquer circunstância, se você verdadeiramente emite o amor do Pai. À medida que nos relacionamos com Ele, nossa consciência é transformada. E nosso estado de consciência é transformado também. Já imaginou emitir a frequência do Pai? Deixe seu estado de consciência encontrar o amor. Qual é o seu estado de consciência hoje? Se me perguntarem, eu digo, meu estado de consciência é anormal. Pois provém de fonte não humana, e sim eterna. Logo, meu estado de consciência é o amor do Pai em mim. Captaram a frequência do amor? Estão dispostos a viver essa frequência? Independente do que as pessoas vão dizer sobre você, você vai buscar o lado do amor? O amor é eterno. E aí vamos concluir. Agora vamos concluir. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. 1 Coríntios 13, 8, 10. Ou seja, meus irmãos, até mesmo as nossas mensagens espirituais, da forma que às vezes a gente entende, ela é imperfeita. Por quê? Porque recebemos a mensagem do Pai, do Filho, através da impressão no Espírito, por meio do Espírito Santo. E depende do nosso estado emocional, dependendo do nosso estado, da nossa consciência, a gente pode entender de forma errada, interpretar de forma errada. Isso pode acontecer. E até isso o Pai nos perdoa, porque Ele nos ama. Para concluir, os ensinamentos de hoje. A frequência do amor do Pai Eterno. Primeiro, que possamos compreender que, embora somos imperfeitos, quem nos criou é perfeito em toda a sua obra. Portanto, devemos buscar nele a fonte de amor, do amor verdadeiro e incondicional. Nós precisamos sair daqui hoje com um propósito nos nossos corações. Encontrar o Pai e pedir que o Pai derrame este amor incondicional de forma em revelação, transbordando sobre a nossa vida. E que a gente viva por meio deste amor, porque está disponível para cada um de nós. Segundo, que essa frequência possa alcançar nossos corações, consciência e pensamento, causando rupturas dos velhos padrões de comportamentos que desagradam o Pai Eterno,
e que possamos, por meio dele, emitir a frequência correta do amor. Sabe aquela pessoa que está mais vulnerável que você? Vai lá e dá um abraço nela. Não precisa falar nada. Sabe aquela pessoa que às vezes está sem rumo e só quer que você chegue perto para desabafar? Isso não nos custa nada. Sabe aquela pessoa que às vezes te maltratou ou te maltrata de alguma forma? Sabe? Se você puder fazer alguma coisa por ela, faça. Não devolva o olho por olho, nem dente por dente. Devolva só uma coisa: o amor do Pai. Se você verdadeiramente está com o amor do Pai na tua vida, na tua consciência, você só tem uma obrigação: derramar sobre as outras pessoas, seja quem for. Mesmo aquelas que te ferir. Lembre-se disso. E por fim, que possamos amar uns aos outros com amor fraternal, como filhos do Pai eterno, reconciliados por meio do Filho e unidos por meio do seu Espírito da verdade. E chegamos ao fim deste ensino de hoje. E eu vou fazer uma pequena oração só para a gente entregar esse momento. Coisa bem simples. Aquele que pode ficar sentado, pode fazer essa oração do seu jeito. E a gente finaliza esse estudo de hoje. Eu espero que cada um de nós edificamos as nossas vidas através dessa mensagem. Eu espero que cada um de nós possa levar essa mensagem além para outras pessoas e que possamos, sim, ser transformados e transformar. Graças te damos, Pai eterno, pelo teu Filho, o Messias e Salvador, e também por nos conceder o Espírito da verdade, e também pelo seu amor eterno. Assim como foi dito em 1 Coríntios 13:13. Portanto, agora existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, eu te peço diante do trono da graça, que o amor possa transbordar em nossos corações e que nós possamos entender, através de todas as situações, adversidades, todas as lutas que enfrentamos, todas as batalhas que enfrentamos, que o que devemos devolver aos outros, seja quem for, é o amor. E não só para as pessoas a qual nos amam, porque essas pessoas, como a própria palavra diz, que mérito, que benefício nós teremos se a gente só retribui o bem para quem nos faz o bem. Nós devemos retribuir, nós devemos entregar o amor àquelas pessoas que não nos agradam. Seja por algo que essa pessoa nos fez, seja por qualquer situação, nós devemos sim manifestar o amor do Pai na vida dessas pessoas. Graças te damos, Pai eterno, pelo teu Filho. E assim terminamos a reunião missionária de hoje. Amém. E até o próximo encontro.